ideologia de gênero, que é um tentáculo do globalismo. Cara, eu não tenho dúvida que a educação brasileira foi muito aparelhada, tá? E tá grudado até hoje. E vamos falar entre nós, a gente sabe que entre a classe educadora e nas universidades públicas, essa questão Aqui, das... ó, eu trouxe o livro. Essa questão impede... Esse é o patrono da educação. Tá? Paulo Freire, fundador do PT. Deixa bem claro, PT. Paulo Freire fundou o PT. Ele é o nosso patrono da educação. Quem que tornou o Paulo Freire patrono? Senhora Dilma Rousseff. Eu só não queimei esse livro aqui porque eu preciso para estudar, para citar ele. Se você me permite, eu pelo menos enxergo, e posso estar enxergando fantasma, mas eu enxergo isso claramente. Há uma doutrinação e há uma propaganda muito proativa da mídia nessa questão da ideologia de gênero. Sim, tá? A Globo faz isso muito bem. Todos os dias. E eu vou te falar o seguinte, Flávio Miller, com todo o respeito, e eu ensino, estou com um filho de 15 anos aqui na plateia. Sim. Eu sempre falo para meus filhos, meu filho, você jamais vai desrespeitar uma pessoa se ele é homossexual, se ele é preto, se ele é branco, se ele é rico, se ele é pobre, se ele tem uma deficiência, não importa. Você nunca vai desrespeitar uma pessoa por isso. Se ele é ateu, se ele é católico, se ele é evangélico, nunca. Isso é princípios que o seu pai te ensina. Tem que ensinar. Só que isso é diferente de você estimular crianças no primário que estão com a formação ainda do ser. Hormonal, até o adolescente. Do ser, um adolescente também, mas o menor, sim, com 4, com 5, com 6 anos, é muito mais influenciável. Sim. Você influenciar a criança de que isso é bonito, isso é legal, isso é assim, isso está na moda. Então, eu sou contra. A escola não deve se meter nessa questão do gênero. Sim. E para mim não existe gênero, me desculpe. Para mim nós somos masculino e feminino, homens e mulheres. O professor Enéia explica isso muito bem. Você pode ver lá. O resto é uma opção. Você pode fazer transformações que você quiser. Digo, estéticas. Sim. Por fora. Enéas. Doutor em tudo quanto é área que você quiser do conhecimento, ele é. Tira uma célula aqui. Tu sabe, ou é homem ou é mulher. Não tem. Então, nisso eu... Você tira um cabelo, ele já sabe se você é do feminino ou masculino. Agora, você quer... agora a personalidade da pessoa, sim, aí você tem que jogar para psicólogo estudar, aí você tem que jogar para quem é da área estudar e me dar uma explicação. E eu tenho uma quizila assim com isso, que talvez não caia muito bem o que eu vou falar, mas é o que eu sou e é o que eu penso. Hoje está assim. Eu penso e eu ensino meus filhos que todas as pessoas devem ser respeitadas, sendo maioria ou sendo minoria. Mas eu penso que, sem ofender pessoas, você deve ter o direito de expor a sua opinião. Sim. E hoje está sendo assim. Vou defender até a morte para você falar o que você quiser. Exatamente. Hoje está sendo assim. Vou concordar. Se você chegar num amigo que tem uma opção sexual diferente, um amigo seu que é homossexual. Se você chegar e falar para ele, cara, eu te respeito, você é um cara bacana, mas não é uma coisa que me agrada. Você está sendo homofóbico. Isso é como se fosse a patrulha, né? Cara, isso é como... Eu tenho amigos gays. Eu tenho o meu primo que tá no nosso grupo, que é do movimento, ele é gay, e eu não tenho nada com isso. Nada. Eu não tenho nada. Só que ele é um ótimo enfermeiro. Ele salva vidas todo dia. Todo dia. Coisa digníssima. O que eu tenho a ver com a sexualidade dele? Nada. Agora, querer... A Globo, isso não é nem... Até o meu primo discorda desse negócio de ideologia de gênero. Ele é gay, ele discorda. Que ele fala, eu não vou querer que o seu filho seja estimulado por a TV ou pela escola que tem que ser gay. Que gay é uma coisa normal. Até porque eu perguntei pra ele. Tem um comércio por trás disso também, né? Tem interesses econômicos que pouca gente enxerga. As instituições, né, LGBT que não estão ali pra defender. Daí eu perguntei pro meu primo, perguntei pro meu amigo gay também. O João Willis te representa? Não. Não. E meu primo, você vota no Bolsonaro? Voto no Bolsonaro. Uma coisa que eu sou muito indignado. Por exemplo, todo mundo viu a agressão que teve no símbolo cristão. Sim. Cara. A parada gay em Portugal também, na Europa teve. Isso é desrespeitoso. Claro. Eu, como católico, me sinto ofendido. É claro.
Imagina o cara colocar Você um entendeu? crucifixo no ânus. Então é o seguinte, eu jamais, eu abomino a discriminação, ponto. Porque é a opção da pessoa. Não, mas ele também tá discriminando minha religião. Exatamente. Agora, ele tá ridicularizando, fazendo uma coisa que pra mim é importante. Sim, não, e Jesus Cristo na cruz, gay? Não, e eu falo assim, então o que eu ensino pros meus filhos? Eu sou advogado. Eu sou advogado. Eu vou contratar um advogado pela competência profissional. Sim. Se é homem, mulher, transgênero, transexual, branco, preto, índio, né? amarelo, bom, isso pra mim não importa. Isso pra mim não importa. Sim. Agora, dentro da minha empresa, eu tenho alguns padrões. Aí é sua empresa. Dentro da minha empresa, eu tenho alguns padrões de comportamento, independente da opção sexual, que eu exijo. Sim. Mas isso eu exijo de qualquer um, não é pela opção que vai ser diferente. Entendeu? Então, isso pra mim é muito claro. Tanto que essa semana teve uma situação assim, não que eu não sou de, tô fazer de coitado, eu não sou. Tanto que eu tô morrendo de dor de cabeça, parece que tem uma facada aqui, mas normal. Me falaram da minha tatuagem. Que não sei o que. Falei, beleza. Eu tenho dentro aqui. Aí eu falei, tá, o que tem a ver tatuagem com moral? Nada. O Lula não tem nenhuma tatuagem, roubou o Brasil inteiro. E aí? Então, tatuagem não tem nada a ver com moral. Mas porque os bandidos tudo tem tatuagem. E eu sou bandido agora? Porque o bandido eu também sou. Eu tenho tatuagem, logo eu sou bandido. Me explica aí, que eu não tô entendendo. Entendeu? Aí é isso que você disse. Então, vamos parar. Acho que o brasileiro tem que parar, sentar a bunda e ler livro. Vamos passar para a próxima aqui? Continuando na educação aqui, só para fechar a educação. Temos pouco tempo, mais duas. O que você acha do Sintep? A minha, eu vou falar aqui, vocês vão me matar. Eu sou professor, cara. Bom, então, pra mim, o Sintep era uma bomba lá, assim, só de ida. Eu sou marido de professora. Uhum. E a minha esposa trabalha só em escola particular, mas o salário é uma porcaria. Sabe quanto que eu ganho? Eu não posso falar. Tá. Mas tá entre R$10 a hora a R$20 a hora. Minha esposa ganha 13. A 15. Minha esposa ganha 13. Então tamo junto na causa. Mas eu vou pro amor. E é o seguinte, mas a escola é fantástica. A escola é fantástica, as pessoas são ótimas. Não é isso. É o sistema. A estrutura. A estrutura. O que eu penso do Sintep? O Sintep, o que ele não pensa em educação. Você entra no site, é uma mãozinha assim da guerra. O Sintep, ele não é... Você lê o estatuto. Ele não é mais uma instituição de classe, ele é uma instituição de esquerda. Não é esquerda, Extrema. É extrema esquerda. Bom. Mano, quando você vê isso aqui, ó, você que é adolescente, quando você vê uma mãozinha, meu querido, assim, vermelha, sai que vem morte. Minha esposa, sai que vem morte. Minha esposa é professora, educadora física, e ela tem pavor do sindicato pelo seguinte, veja bem. Se eu formar esse ano. Como a gente vai transformar esse país? A educação é um caminho. É claro. Agora, no momento em que um sindicato é incapaz de negociar uma categoria, um sindicato não tem uma ação que eu conheço, me desculpe se tem e eu não conheço, que realmente faça o professor melhorar como professor, como educador. Um sindicato que qualquer coisa ele busca greve, sem se perguntar e sem se preocupar se o aluno está perdendo, se a comunidade local está perdendo, se a educação está perdendo. É porque assim, até é bom esse negócio do Sintep, até pro pai de aluno de escola pública, que a maioria é escola pública que participa do Sintep, professor de escola pública. Tanto estadual, é mais estadual. Né? Leia, querido pai, o estatuto do Sintep, entra no site do Sintep, aí tu vai lá ver um negócio chamado CUT. Aí você vai pesquisar o que é a CUT. Eita, o que é a CUT? Aí tu leia também. A proposta política é política. Sim. A CUT é uma instituição política. Qual que é o símbolo da CUT? Vermelho. Quem patrocina a CUT? PT. Então tem que deixar isso muito claro. Mas como é que a gente tem que levar para os pais? Porque eles não sabem. A escola ela foi ferramentada para a esquerda. Claro, desde sempre. Quem fez isso? É ponto.
Quem fez isso? Lá em 80. O professor Olavo deixou isso muito claro. Paulo Freire. A esquerda, essa ferramentação para a ideologia de esquerda, ela coloca a ideologia acima da educação. Na minha humilde opinião. O professor Olavo explicou isso. Então, se me permite, eu vou falar uma coisa polêmica. Sim. Eu penso da seguinte forma. Hoje, você pode chegar e chamar os professores estaduais e falar que eles vão ganhar 10 mil reais por mês, 15 mil, 20 mil, que não vai resolver o problema da educação. É estrutural. O problema é estrutural. Nós precisamos parar de ver só o que está na nossa frente, só até o nosso nariz, e enxergar mais longe. Tá? A minha esposa, ela é professora e ela dá aula porque ela precisa do salário, com certeza. Eu também. Mas a aula dela não é uma porcaria porque ela tá com o salário atrasado ou porque o salário dela é ruim. Sim. Porque tem amor e ela tá lidando com educação, com vidas e com crianças. Então você tem que ter o dom. Se a sua profissão está vocação. Se a sua profissão está te remunerando mal, vai buscar outra coisa. Sim. Se você faz a pergunta, não, eu vou fazer greve. Você está insatisfeito? Eu vou fazer greve porque eu tô ganhando mal. Mas calma aí. É isso mesmo que eu quero pra minha vida? Ó, eu sou professor das filhas, né? Do Rafael. Sou professor de quem mais? Foi professor do Dalton. Fui professor de violão desse aqui. Quem mais? Só não é isso que eu não dei aula. E você me permite? Eu nunca fiz greve e nunca vou fazer. Ó, grava isso aqui. Eu nunca vou fazer greve na minha vida. Nunca. Nunca, por nada. A não ser, se eu tiver debaixo da ponte dando aula só para mendigo, eu vou lá. Tem como você me dar uma marmita aí? Mas não vou fazer greve. E eu falo pra você, se as pessoas tirassem a política e colocassem a educação em primeiro lugar, eu garanto que aqui em Campo Novo do Parecis, por exemplo, se um sindicato sentasse com um prefeito e visse a situação da prefeitura, a real situação das contas, e buscasse, e parasse com esse negócio de oposição, e buscasse realmente um entendimento para a educação melhorar, para o professor ganhar bem, para a educação ser melhor, eu tenho certeza que conseguiria. Só que se usam as ferramentas erradas. O meio. Eu escrevi um artigo sobre quando aqui teve greve. Isso. Teve greve, ficou 20 dias de greve. Eu escrevi um artigo sobre. A minha solução foi privatizar. Você é a favor? Privatizar a educação? Cara, hoje não é uma má ideia. Privatizar a educação. O que é acontece? A única ideia. Ó, o que acontece? Agora você me deu o gancho. Vocês pensam que aluno da educação pública custa pouco? Custa acima de R$ 1.200 por mês. O lá do primeiro aninho do Perezinho. Isso. O da USP custa quanto? 20 20 pau por mês. 20 pau por mês. O aluno da USP. O que acontece? Não é a falta de dinheiro para a educação. É a estrutura que tá errada. É a estrutura, não tá chegando onde precisa. Você tem que jogar lá no prezinho, lá na pedagoga. Exatamente. E aí o que acontece? Esse dinheiro se perde pelo meio do caminho. A educação em si, para os cofres públicos, custam caro, é só você ver quantos por cento do PIB ela consome. É prestada uma educação de má qualidade. Sim. Os professores Mas têm isso um não péssimo... é nem culpa dos professores. Não, eles têm um... Entendeu? Não tem o que fazer. A formação da faculdade também não é lá essas coisas. As faculdades jogam gente no mercado de qualquer jeito. Eu tive que ser obrigado a ler o Paulo Freire na faculdade de educação física. O Paulo Freire era pedagogo e nem ele alfabetizou. Depois eu li, eu só não consegui trazer hoje. É um livro do Tomás Juliano que chama Desconstruindo Paulo Freire. Sabe quantas pessoas o Paulo Freire alfabetizou? 4. E ele é o patrono. Aí tu vai ali, José Bonifácio, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco. Por que eles não são o patrono? Tanto me perguntaram, né? O prefeito me perguntou sobre a ideia de nome. Aqui, ó. É isso aqui. Pra mim, símbolo de erudição, Brasil, é isso aqui, daí tem mais, Machado de Assis. É só pegar as figuras, os personagens do Brasil Império. O Novo defende o seguinte, e eu tenho essa ideia também. A educação, o Estado baseado, saúde, educação e segurança. Mas educação básica. Nós do Novos entendemos... Colocar um pedagogo da Finlândia ganhando 15 mil, mas um pedagogo bom. Nós do Novos entendemos que hoje, do jeito que está, o aluno da universidade pública, ele custa muito mais caro que qualquer instituição privada, e seria muito mais interessante o governo dar um voucher para esse estudante que igual não tem condições, Chile, igual é no Chile, o governo dar um voucher para esse que custaria bem menos, estimularia a concorrência entre e criaria novas faculdades, novos cursos, todo mundo buscaria a qualidade. Sim. E custaria menos do que custa hoje. Porque porque o nosso sistema é ruim. O meu artigo deixa muito explicado isso. Que assim,
Sim, eu dei Vocês me exemplo. desculpem, viu? Às vezes muitos aqui vão discordar, mas é a minha opinião. Sim, eu dei o exemplo coloquei 5 escolas privadas: militar, católica, protestante, uma escola voltada para as artes. Eu sei que eu coloquei 5, tudo privada. Digamos que a mensalidade. O professor Olavo, isso aqui é do professor Olavo, eu só botei um exemplo para ficar mais fácil. Ele tem que baratear. Assim, ele é um radical, ele não precisa defender professor. Ele não vai ser político, ele é igual como eu, entendeu? Ele tem as ideias. E ele não tem, como eu, também não tem vergonha de falar nada, não. Entendeu? Ele diz que o professor brasileiro, ele não tem respeito nenhum. Isso. Ele não tem respeito nenhum. Por quê? Isso é o professor Olavo de Carvalho está falando. Ele não tem respeito nenhum porque o professor brasileiro não sabe. Eu sou professor. Eu não sei. Eu estou aprendendo. Eu comecei tem 2 anos, 3 anos só. Eu não sei. E eu não tenho que ganhar 10 mil reais. Você quer ganhar igual o professor na Alemanha, mas o professor da Alemanha fala 5 idiomas. A aula dele de história é em inglês. A aula dele de geografia é em inglês. E que nem o seu filho, você falou. Hoje ele é fluente. Ele é fluente. Né? Mas quando é que começou? Lá no primeiro aninho. E eu sempre falo isso. Quer aprender outro idioma, tem que ser desde o berço. E o professor Olavo disse, tem que baratear. Aí essas 5 escolas, pagando a mensalidade de R$150, você não pagaria? Com certeza. Então, aí logo todo mundo das escolas públicas, eu sou pobre, mas eu pagaria Eu sou filho de 150. escola pública também. Eu pagaria R$150 sorrindo. Se eu não precisasse pagar o resto dos impostos, né? Mas eu pagaria esses R$150 sorrindo. Numa educação bom, num colégio militar, pro meu filho. E logo todo mundo ia para esses colégios. E logo o salário do professor ia aumentar, porque é concorrência, um concorrendo com o outro. Entendeu? E você já notou que a gente deu voltas e voltamos para a questão de mais poder no município. Sim. Você já notou que mesmo as escolas públicas, se você fizer um estudo, você vai ver que as melhores escolas públicas do Brasil têm o dedo do município no meio? Claro. Uma das melhores escolas públicas de Cuiabá é a Francisval de Brito, na Copa Mila, onde eu residi durante 10 anos lá em Cuiabá, e é municipal. E é fantástico o trabalho que tem lá. Mas entendeu? Aí que tá, então, você vê, Lucas do Rio Verde tem exemplo bom disso também. Se viu que a gente deu volta e tudo a gente acaba... Voltou no econômico que tem que ficar no município. Por quê? Porque aqui a gestão é melhor. Sim. É mais perto das pessoas. Sim, claro. E outra, quem é que sabe da angústia do povo? O prefeito, o vereador. É ele que sabe, né? Vamos, se tem só mais... Eu já respondeu da educação, só tem mais uma pergunta, depois a gente já abre para as perguntas da galera. Desarmamento e violência. Violência não, criminalidade. Porque o negócio de violência... Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Se aqui fosse uma arma, não mataria ninguém. Não mata ninguém. Independente do novo, o Flávio Miller é contra o Estatuto do Desarmamento. Qualquer pessoa de bem que queira usar uma arma como instrumento de defesa e tem uma proficiência para usar essa arma, eu não estou dizendo que você vai sair dando arma para qualquer maluco. Sim, claro. Que não tenha problemas criminais com a justiça, que passe num exame psicológico. Sim. Por que ele não pode portar uma arma para defender o seu patrimônio ou a sua família? Sim, essa também é a minha pergunta. E por que num país sério, onde num plebiscito aproximadamente 70% das pessoas votaram contra o Estatuto do Desarmamento e o Congresso o Lula passou fez por cima e aprovou o Estatuto do Desarmamento? Não foi nem o Congresso, o Lula. Sabe? Então, é o presidente que sanciona. É assim, são algumas coisas que eu não entendo. Os Estados Unidos é um dos países mais armados do mundo. Não precisa ir longe. Sempre compara com os Estados Unidos. Paraguai. Sim. A violência é menor. O Chile, a violência é menor. Mas você sabe o que a gente escuta? Mas vai ter um maluco que vai entrar numa escola e vai matar 10 alunos, 15 alunos. Coloca nos Estados Unidos? Isso já foi comprovado que nos Estados Unidos isso é cultural. Isso é cultural. Mas o cara é maluco. Por que eles... eu sempre pergunto, por que esses malucos nos Estados Unidos não entram num batalhão militar? Nunca. Mas ele é maluco? Mas você sabe... Porque ainda é a mesma coisa do estuprador. Por que o estuprador nunca estuprou um bombadão de 90 quilos? Mano, é maluco?
O pessoal fala que ele é doido, tá? Ele estupra porque ele é doido. Não é, filho. O ser humano, ele tem medo. Tem medo por natureza. Você imagina o seguinte, o ladrão está pronto para entrar na sua residência. Uhum. Ele tem certeza que você não tem uma arma em casa. Uhum. Qual é o medo que ele tem? De morrer? Ele não Tá? quer morrer. Agora, ele quer roubar a sua casa só. Ele está pronto para entrar na sua residência. E ele não sabe se você tem uma escopeta, se você tem uma pistola, se você tem uma escopeta, uma pistola e mais uma Hoje ele sabe que submetralhadora. você não tem. Hoje ele sabe que você não tem. E o Estatuto do Desarmamento, ele não desarmou o cidadão, ele não desarmou o bandido, ele desarmou o cidadão de bem. Sim. Porque o cidadão de bem, o cumpridor de suas obrigações, que foi lá e entregou. Eu entreguei a arma registrada. Sério? Eu não entregaria nem Eu a entreguei a pau. arma registrada. Sabe? Porque eu me senti na obrigação. Sim. É uma lei, eu vou cumprir. Sim. Mesmo não concordando. Mas eu entreguei uma arma. Por quê? Não queria me incomodar também, né? Você sabe? Sim. Você Sim. tem uma arma registrada. Daqui a pouco a federal fala, pô, Flávio Mira, por que você não entregou a sua arma aqui? Entendeu? Então, Cara, é eu entendi, mas eu não entregaria. Eu não entregaria, mas nem a pau. Cara, sabe por quê? Porque, e se entra um cara na minha casa, estupra minha esposa, bate no meu filho? Ah, eu posso até ser preso por Outra uma coisa que arma não- ilegal. outra eu não coisa que tenho não me arma. convence é aquela, não pode reagir porque o risco de morte é maior e isso não acaba não ajudando. Ajuda. Não é que a gente vê, né? A policial meteu foi A bala no policial que bandido. meteu foi de bala. frente Só da que aqui no escola. Brasil, o policial mata um bandido, ele se incomoda. O resto Nos da Estados Unidos, ele é condecorado. vida. Sim. Se ele matou cumprindo devido dentro do direito, Depois dentro que ele da levou lei. 4 tiros, ele pode atirar. Ele pode Agora, atirar. aqui, agora é óbvio que se um policial nos Estados Unidos atirar, o bandido cair, ele for lá executar, ele vai responder. Claro. E com lei muito mais severa do que no Brasil. Sim. Agora aqui não, aqui o policial pode ter tomado 4 tiros, caiu, vai dar um tiro no bandido, ainda vai se incomodar. Não, o policial já tá na guerra, bem dizer, desarmado. Ele tá com, sei lá, uma 380, o cara tá vindo com um fuzil de lá pra cá, filho, no seu lombo. E aí você não pode atirar. Isso que o Bolsonaro o Bolsonaro, o bom dele é segurança. Segurança ele sabe. O cara ele é capitão, né, do exército. Então, disso ele sabe. Atirar ele sabe. Quando ele falou, a minha informação, eu fui feito pra matar. Mas ele tá errado? Se você paga imposto pro soldado receber um salário, é porque quando chegar o cara da Coreia do Norte aqui, ele tem que matar o coreano, senão eu vou morrer. Ó, fugindo um pouquinho, uma aberração que tem hoje no Brasil chama-se audiência de custódia. Eu sou um operador do direito. Eu tenho familiares policiais militares e eu tenho familiares agentes penitenciários. Os policiais militares falam, Flávio, eu não aguento mais prender gente, perder a metade do tempo do meu dia lá, do meu trabalho, levando gente para custódia, para o juiz colocar uma tornozeleira que custa uma fortuna, largar o bandido na rua e amanhã eu prendo ele novamente. E nada acontece. E ainda o seguinte, alguns juízes chegam lá e falam, o senhor sofreu algum abalo psicológico? O senhor foi maltratado? A polícia abusou da autoridade? Não tô generalizando. Mas acontece. Isso eu ouvi da boca de policiais, ninguém me contou. Então, a polícia também está estritamente desmotivada. Eu conversei ontem, inclusive, em Campo Verde, conversei com um policial já de cabelo brancos e falamos muito sobre custódia, e ele está absolutamente desmotivado porque ele vê que ele não consegue mais ser efetivo na justiça. Sim, claro. E outra, é mal remunerado. É mal remunerado policial. Eu até gostaria de fazer um concurso. Vai abrir o concurso agora, né? Para prêmio. Eu gostaria de fazer, né? Porque daí minha vocação é ensinar, ser professor. Mas eu, como policial, eu consigo ensinar. Não tem nada a ver. Né? Tem tantos amigos meus também que são professores e policiais militares. Só que como? Para ganhar isso aqui, né? Para se arriscar todo dia. Quem diz? Quem garante que o policial vai voltar vivo? Né? Ou voltar embalado no... Perseguido pela bandidagem? Não, é uma profissão entendeu? terrível. Então, fica complicado. Você tem que dar esse excludente de licitude, que o Bolsonaro deixa bem claro, esse aval jurídico, mas também não é o policial agora é pra matar todo mundo. Não, claro. Tem, só que não eu te disse, tem que reformar a Constituição, cara. O negócio do desarmamento, eu também sou contra, só que assim, eu não acho certo um cara andar armado na rua. Não acho. Por causa da cultura. Você pode até discordar de mim, mas eu não acho. Não acho. Porque quem é que vai julgar que o cara é bom? Que o cara é bom de cabeça, né?
Por exemplo, é o TSF? É o STF? Não. Então, tô fora, vou arriscar? Não. Agora que você pode ter sua arma na sua casa, você pode, Sim. carregada. Agora você andar, daí assim, eu comecei a ler o livro do Benê. Você já conhece o Benê Barbosa? Então, o Benê também é bacharel, né, em direito. O livro dele é Mentiram pra mim sobre o desarmamento. Eu entendi o ponto dele, mas para ele, ao meu ver, para ele ainda falta mais filosofia. Falta mais entender culturas. Porque hoje, não é preconceito, mas digamos que o cara tem o CR, né? E foi numa festa. Aí, você sabe que o Brasil, infelizmente, a cultura brasileira é daquele eu sou foda, né? Aí o cara tá lá na boate, do nada, alguém vai lá. Você sabe que tem nego que vai lá e mete a mão na bunda do cara. Eu já vou ficar puto. Tá. Eu ia Meu falar amigo, agora, eu vou acertou ficar no quieto, senão vou perder o já amigo. deu merda, entendeu? Por isso que eu sou contra. Eu sou contra nesse quesito. Agora, beleza, reformou. Não tem mais essa aqui. A gente tacou fogo. Eu sou o primeiro a tacar fogo, né? Aí, igual a americana, 7 artigos. Essa aqui, até o Benê brinca, isso aqui é uma coxa de retalho, cheia de emenda. Cada vez mais. Tem que ser simples, ó. Você, nos Estados Unidos, assim, ó, ergueu 30. Apontou pra alguém 50, atirou 80. Ou perpétua. Nossa, é assim? Não. Então não dá. Então, mudou a Constituição, deixou claro a regra do jogo, você pode andar com sua arma carregada. Eu sou quisilado com o judiciário e o judiciário tem grande parcela de culpa na questão da criminalidade. Sim. Porque as penas são brandas e os juízes estão abrandando progressão de penas cada vez menos contra. Porque o regime carcerário não comporta tantos presos. Sim, e não investe. Eu também sou a favor de investir em presídio, Eu sou quisilado porque eu dei uma estudada e o sistema judiciário americano como um todo custa 0,2% do PIB e entrega uma justiça fantástica. Sim. Funciona. O sistema judiciário brasileiro custa aproximadamente 4,5% do PIB e vamos falar entre nós. É uma justiça que deixa muito a desejar em termos de celeridade, nem se fala. Não. Tá? Em termos de equidade. Até o preso, o cara tá lá, tem 1 ano, nem foi julgado. E eu vou te falar Você é doido? Como operador de Como direito. É que esse cara vai voltar? Nem todos são iguais perante a lei. Tá? Sim, é claro. Por que o Lula teve que passar por 3 instâncias? Ponto. Por que o Lula teve que passar por 3 instâncias e tem nego preso até hoje e não foi julgado? Porque roubou um celular. Eu tenho um amigo que trabalha em Cuiabá, na prefeitura, e ele trabalha num órgão fiscalizador e ele fala assim: eu entrego sempre a lei. Aos amigos, as benesses da lei. Aos indiferentes, a lei. E aos inimigos, os rigores da lei. Mas eu entrego a lei. Quem que é esse amigo que eu já queria dar um murro na cabeça dele? Para você ver o nível que é esse negócio. Tanto entendeu? que você vê vídeo de entrega, procurador ela entrega na Blitz querendo passar. Ela entrega a lei? Bêbado. Ela entrega a lei, mas ela não entrega a lei igual para todos. Não, nunca é. Porque se fosse pro seu filho, você ia fazer aquele jeitinho, né? Não, tem que ser igual as tábuas, o decálogo, né, meu querido Ever? Tem que ser aqui, ó. Isso aqui é isso aqui, não sai disso aqui. Meus queridos, acho que... Como é que tá aí, Diego? Tá gravando ainda? Tudo de boa? Agora vamos abrir então para as perguntas. Como é que você vai querer fazer, Diego? Pode sentar aqui a pessoa, pergunta direito para ele. Como é que faz? Não, pergunta o que quiser. É para aparecer no vídeo, Diego. Não, acho que é porque eu gostaria. Quem não quiser aparecer aqui no vídeo, faz a pergunta daí que eu falo para ele. Pode levantar a mão quem faz a primeira pergunta. Ninguém? Vai lá, Derson, vai lá. Vem aqui. Não, daqui mesmo? Uhum. A gente viu aí no começo do debate, no começo da entrevista, que o seu anseio é o mesmo da população inteira, eu digo, que contra essa tributação enorme que tem no Brasil e é contra também esses 513 deputados federais que tem lá, certo? O estado robesiano. Você sendo eleito, sabemos nós que tem a grande possibilidade da sua bancada ser pequena no Congresso. Como que você vai fazer para conseguir aprovar os seus projetos? É articulação, né?
Porque o Novo, a minha crítica com o Novo é essa. Uma bancada pequena para conseguir aprovar o que você está prometendo para os seus eleitores, certo? E se você vai se aliar à grande bancada ou não, vai ficar o tempo todo. Só deixa eu fazer a pergunta dele para aparecer no áudio aqui de novo, é isso? Então o que ele está perguntando é o pragmatismo, que a gente conversou no começo, né? Sim. Como é que, por exemplo, ele tá perguntando assim, ganhou, Perfeito. E agora, vai realizar como? Pagou aquele churrasco para mim. Como vai realizar? Não, aí ele tá perguntando assim, na prática é assim, aí tem aquele deputado do PSDB, que você sabe que vai ganhar, e do PMDB, partido grande. Como é que tu vai... Não só daqui. Falando do Brasil, porque federal você vai estar em Brasília. Como que tu vai chegar com esse cara e falar, reforma da Previdência. E aí? É sim ou não? Ou assim ou já tem que reformar? Porque você sabe que a Previdência Sim. é um buraco. Não. A pergunta dele é perfeita. Eu também gostei da pergunta. A pergunta é perfeita. Na verdade é o seguinte, eu vou fazer um parênteses. Nós, do Novo, quando entramos na política, nós assinamos um termo de compromisso de zelar pelo dinheiro público. Eu sou obrigado estatutariamente e por um termo de compromisso firmado em cartório de economizar no mínimo 50% e abrir mão de todas as regalias. Tá? Deixa isso claro. Isso é assinado, isso é reconhecido em cartório. Então você não vai ter assessor, não vai ter carro. Não é que eu não vou ter assessor. Não, carro, eu posso ter carro, nada, apartamento funcional, nada, claro, jatinho, nada. É assim claro. que funciona. O Novo exige isso. Você não pode. Bom, o que o Flávio Miller prega e o que nós temos de exemplo da pequena bancada do Novo hoje, que são apenas 4 vereadores, um em Porto Alegre, um em São Paulo, a Janaína, que já deu uma barrelada nessa questão da ONU, né? Sim, mas, sim. ok, é uma boa e zela, preza pelo dinheiro público, sim. economiza as verbas de gabinete. Deixa bem claro aqui, eu gosto da Janaína. Sim. Eu gosto da Janaína. O negócio é que nem o próprio Nando Moura falou pro Arthur, o negócio é você defender ou aprovar uma lei do que você não conhece. E o Matheus Simões, que é o gordinho nervoso de Belo Horizonte. O Matheus Simões, ele consegue as coisas de forma mais enérgica. Entendi. Enfiando goela abaixo. Esse eu não conheço. O Camozato, Felipe Camozato, de Porto Alegre, é um grande negociador e eu admiro ele nisso. Eu vou te responder a pergunta como eu falei no início. Qual é que é o meu sonho? Eu vou estar em Brasília não como o cara que representa o Novo. Eu quero estar lá como o Flávio Miller, uma pessoa que segue os princípios do Novo, mas uma pessoa preocupada com o bem de todas as pessoas do Brasil, de todos os brasileiros. Entendi. Eu quero construir um trânsito dentro da Câmara Federal que me permita identificar as pessoas que também estão lá com o mesmo objetivo que eu. Angústia, né? A mesma também. angústia do que assim, eu. O povo, tudo político sigla, é tudo ruim, né? Independente da sigla e que estejam lá para fazer o melhor para o Brasil. E óbvio que quando eu tiver um projeto, vai ter que negociar. Eu vou ter que negociar com um por um dessas pessoas. Não, mas no PT nem vai. Ele não vai te receber, na pedrada. Um por um dessas pessoas, negociar apoio num projeto que é pro bem. Negociar é uma coisa, fazer negociar ter coisas obscuras é outra. Isso jamais. Só que é o seguinte, as pernas, né? Só que é o seguinte, eu estando lá, eu jamais vou... Você me apoiou num projeto favorável ao povo e nós conseguimos uma aprovação na diminuição da carga tributária. E depois você vai apresentar um projeto colocando ideologia de gênero na escola. Você não terá o meu apoio. E isso eu vou deixar bem claro no primeiro dia que nós conversarmos. Mas se você apresentar um projeto que eu identifique como sendo para o bem das pessoas, você terá o meu apoio. Foi o caso com o Bolsonaro. Independente da sigla. O Bolsonaro que é o caso do Bolsonaro. Por exemplo... Eu acho que vai ter em Brasília uma bancada com vontade e disposição para mudar e superar essa questão das siglas partidárias e pensar no povo. Se isso não acontecer, nós estamos perdidos. Aí eu vou ter muita dificuldade para aprovar os projetos, isso eu estou contando com a renovação, só que uma coisa eu te falo, eu lá vou dar o exemplo. Sim. E eu
trabalho muito na mídia social. E eu te falo, se você apresentar um bom projeto e você tiver apoio da população, a população. você consegue até transformar Não. um lobo em cordeiro. Vai ter muito lobo que vai votar a seu favor Para não perder voto. Para não perder voto. Então, se a população realmente estiver imbuída de uma mudança, Sim. a população também é um fator fortíssimo para fazer você aprovar. Sim, é claro. Por isso que o Bolsonaro tem 25%. Vamos citar um exemplo. O Lula, ele aprovou o ficha limpa jogando para a torcida. Ele nunca pensou na vida Ele dele se lascou, né? Fez uma lei que prendeu ele mesmo. que ele ia se lascar com isso. Então, eu penso dessa forma. E é óbvio que eu não tenho experiência política nenhuma, e é óbvio que eu vou ter algumas dificuldades, mas ninguém é bobo. A gente vai saber transitar lá dentro. Sim. O próprio Bolsonaro, por exemplo, Para eu chegar nessa a condição de candidato, eu passei desde a filiação por um processo seletivo, por um treinamento dentro do Novo, e independente de ser advogado, que já me qualifica para fazer um projeto de lei dentro dos parâmetros exigidos, o Novo me ensinou tudo o que precisa e o que é uma atuação de um deputado federal. Embora o meu conhecimento jurídico profissional, muita coisa eu já tinha muito conhecimento, entendeu? Mas assim, eu me sinto totalmente preparado e sei que o desafio vai ser enorme, que não vai ser uma coisa fácil. Tá, só pra... Mas tá captando? Agora ele pegou? Beleza. Só complementando a sua pergunta, o Bolsonaro fez isso. Por exemplo, a base que ele tinha era pouca, né? Mas ele aprovou a urna, o voto impresso. E ele não tinha essa base toda, entendeu? Qualquer um que Mas for... ele com o poder da persuasão, né? Falou, se vocês não aprovar isso aqui, ninguém vai saber quem votou em vocês. A velha política usa muito o discurso de o seguinte: tem você não vai aprovar nada porque você tem que ter base. Tem que ter um partido forte. Meu jovem, se você está lá pelo povo e você foi eleito presidente da República, vamos falar em presidente, sim, com 55%, 60% dos votos das pessoas, e se todo o poder emana do povo, tá aqui, não. Como que você não tem legitimidade? Você vai ter que fazer negociações? Vai ter que fazer negociações. Claro. Mas negociações lícitas, não negociatas. E você falando do Bolsonaro, eu tenho certeza que é isso que o Bolsonaro vai fazer. Sim. E se o Amoedo for, é isso que o Amoedo vai fazer. Claro. Por exemplo, ele aprovou, ele conseguiu convencer uma base boa de deputados, aprovou o voto impresso. Aí o que acontece? A deputada lá, Maria do Rosário, fez a lei lá do feminicídio. O Bolsonaro não foi contra. Ele falou, votou, beleza. Para defender as mulheres. Mas ele não concorda que vai resolver. Mas é uma lei do feminicídio, de homem matar porque é mulher. Mas eu também não concordo, não acho que vai resolver. Mas ele foi lá e votou a favor. Entendeu? Mesmo sendo a Maria do Rosário. Sim. Entendeu? Como é que você fala para a mulher se defender? A Maera tá aqui, mulher é mulher. Né? A Josi. Chegou o assaltante. Você tendo uma 380... Puxou, acabou, filho. Ele já era o assaltante. Você igualou a mesma força que ele. Você puxou aqui, se você for rápido no gatilho, acabou. Pra mim, ao meu ver. Mas o Bolsonaro foi lá e votou a favor. E outra, o negócio assista a entrevista do Paulo Guedes na Globo News. Lá ele não assisti assim, ainda. Vou olhar. Disse assim, o Bolsonaro não pensa como eu penso. Mas eu converso com ele e vai ser assim. A minha ideia tá aqui. O Bolsonaro vai dar uma mudadinha porque ele precisa do pragmatismo. Querendo ou não, você precisa. Sim. Como é que vai negociar reforma da Previdência com o PSDB? Você vai ter que negociar, vai ter que ceder alguma coisa, de qualquer forma. Né? Mas, aí vai pro Congresso, né? Que daí já mudou esses dois aqui, e vai sair alguma coisa ali que ninguém sabe o que é. Mas é assim que funciona. A gente não tem um parlamento perfeito, a gente não tem um presidente perfeito. O sistema é esse. Não tem por onde correr. E quando você vê a lei lá depois, no final, às vezes, a base tá boa aqui do Paulo Guedes, mas mudaram algumas coisas. Pra passar. Porque se não passa, a Previdência fica desse jeito. Entre o mundo perfeito, o mundo ideal e o mundo factível tem uma diferença. Sim, é isso que tem que vai acontecer. Nós buscamos o ideal. Que vai acontecer. Mas vão ter coisas factíveis. É claro, você vai ter que ceder. Mano, o ceder não é abrir as pernas. Não, vem PSDB. Não é fazer ilegalidade, imoralidade, não é isso. Não. Entendeu? Não é leiloar que é o que acontece hoje. O que acontece hoje.
Hoje você troca o voto Congresso. por benesses no Sim, Congresso. me dá um carro. Eu te apoio, não importa o que é isso aí, eu te apoio, mas você vai me ajudar nisso, vai levar uma verba para não sei para onde. Você isso aí assistiu que é o seriado da mazela. Netflix, sabe? Mecanismo? Mecanismo? Assisti alguma coisa. Assista tudo. É aquilo ali, filho. É. O presidente da Petrobras ganhou, foi um SUV. O cara tava passando na rua, em Brasília, viu no vidro. Ah, gostei daquela cor. O cara, o da empresa. Ô, pessoa. Passou o cheque. Toma. É assim que funciona. Isso é o Brasil real. Aquilo ali, tanto que o Padilha, que é o diretor, que não tem ideologia. Tem, a ideologia tá aqui, ó. É porque ele não leu esse livro. Leia esse livro. Entendeu? É isso. Acho que tem mais alguma pergunta? Mas então, é isso aí. Beleza? Beleza? Vamos fechar aqui. Da minha parte, obrigado. Ali, olha pra câmera. Ali, Brigadaço. aquele frame, né, Diego? Opressor. Aquele bíceps, ó. Beleza. Olha,